Então vamos lá. Tirei esse tempinho hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito, mas muito interessante mesmo, que é algo que me assombrou durante algum tempo. Me tornei mãe e tive que parar de trabalhar. E agora? Gente, eu sei que é extremamente assustador e desafiador, né? Ter que largar a sua carreira, largar tudo aquilo que você gosta de fazer para estar em casa com os filhos. Porque hoje a humanidade, elas hostilizam muito, dizem que é ruim, né? Desvalorizam muito o fato da mulher ter que largar a carreira para cuidar dos filhos. E eu passei por esse processo. É difícil mesmo você deixar de trabalhar, deixar de ter tudo aquilo que você sempre sonhou para estar em casa presa para cuidar dos filhos. Mas vamos lá, que esse assunto tem muita coisa para ser falada e eu vou desenrolar no decorrer do vídeo. Vamos começar pelo começo. Seguinte, a minha avó me contou que na época em que ela era jovem, naquela época, 60, 70 anos atrás, que minha avó tem quase 90 anos, ela disse que as mulheres não poderiam ir para a escola. Que as mulheres não poderiam ir para a escola, que as mulheres não tinham leitura e que era difícil, né, a mulher ter conhecimento. E aí a gente criou a nossa geração assim, ó, você precisa trabalhar, você precisa conquistar o seu para não depender de homem. Porque naquela época somente os homens iam para a escola. A minha avó não sabe assinar o nome dela. Ela tem quase 90 anos e ela não sabe assinar o nome dela. Na época da digital, ela colocava lá o dedinho dela naquele cartucho de carimbo e colocava na folha e pronto, tá assinado, entendeu? Então, assim, era muito mais difícil. E hoje se tornou tudo mais fácil, porque as mulheres foram atrás, buscaram sua independência, porque tem o seu direito, ok. Mas e aí, quem cuida dos filhos? Eu tô falando por experiência própria, eu me sentia uma péssima mulher se um dia eu tivesse que parar de trabalhar para ficar presa dentro de casa. Eu lembro que minha mãe falava muito, Natália, você precisa trabalhar para ter a sua liberdade, para você não depender de homem, para você não depender de marido e tal. Ela estava errada? Não. Por quê? Porque a minha mãe, ela passou a vida inteira dentro de casa. Teve alguns momentos da nossa vida em que ela precisou trabalhar, mas a maior parte da minha vida eu lembro da minha mãe em casa. Foi em alguns momentos só que a situação estava muito, muito apertada e ela teve que trabalhar. Ai, por quê? Seu pai era machista? Não, porque ele tinha o seguinte pensamento: se eu tirei a minha esposa de dentro da casa da mãe dela, eu preciso dar para ela no mínimo o que ela tinha lá ou mais, nunca menos. E meu pai é desse pensamento das antigas, tanto que meu pai prometeu para minha avó e para o meu tio Elias, que hoje é falecido, que ele iria casar com a minha mãe e ele daria para minha mãe tudo aquilo que ela nunca teve. Ah, então seu pai era rico? Não, meu pai casou, minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 19 anos. E, gente, meu pai passou muito, meus pais passaram muita necessidade, passaram fome. Meu pai conta que na gestação, quando minha mãe estava grávida de mim, eles comiam arroz e cebola, porque não tinham o que comer. Minha mãe grávida tinha que pegar o capim-citreira da cerca da vizinha, porque não tinha um pó de café para beber. E então, eles passaram muita dificuldade, mas meu pai sempre foi homem da casa para honrar com os compromissos. Hoje minha mãe tem a casa dela, minha mãe tem o carro dela, minha mãe tem a liberdade dela, mas durante um tempo ela teve que ficar em casa e cuidar das crianças, entendeu? E hoje a maternidade, ela é muito hostilizada. Nossa, quando eu falo que eu tive que parar de trabalhar por conta da Maria, meu Deus, o que eu escuto de nossa, era só ter posto numa escola. Só que eu vou te falar a minha experiência, tá? O que eu vivi. O Pedro, eu tive que voltar a trabalhar quando ele tava com 3 meses e meio para 4 meses. Por quê? Nosso primeiro filho
foi a loja Smart B. E eu amava trabalhar na loja junto com o Bruno. E só tinha eu e ele, né? Não tinha funcionário, a gente estava no começo, então tudo era muito difícil. Ou seja, ou eu ajudava a atender balcão para ele fazer os concertos, ou senão o dia não rendia e o dinheiro não entrava. E aí eu tive que deixar o Pedro com a minha irmã e com a minha mãe. Então, o primeiro sorriso do Pedro, quem viu foi a minha mãe, a primeira gargalhada que viu foi a minha irmã, o primeiro passinho foi a minha mãe, o primeiro engatinhar foi a minha mãe, a primeira colherada de comida da introdução alimentar quem deu foi a minha mãe e foi a minha irmã. Quando ele chorava, eu não sabia acalmá-lo e acolher-o. Por quê? Porque quem acolhia e acalmava era a minha mãe e a minha irmã. Ah, mas você teve outro filho. Ah, mas você vai ter outros filhos. Você pode curtir. Sim, eu tive a Maria e agora tenho a Pérola. E sim, eu posso curtir com a Maria aquilo que eu não curti com o Pedro. Mas não é o Pedro, é a Maria. Você entende? Não tem como recuperar o tempo perdido que já se foi. O Pedro não vai ter mais 5 meses. O Pedro hoje tem 4 anos, ele vai ter 5, 6. O Pedro não vai ter mais 9 meses, que foi quando ele começou a engatinhar. Eu não vou ver mais o primeiro dentinho dele nascer. Agora eu vou ver o dente permanente dele nascer, mas o primeiro dentinho eu não vi. Isso é doloroso, porque a gente sabe que a gente quer estar lá fora para conquistar aquilo que a gente sempre sonhou e ao mesmo tempo a gente está se perdendo do que aquilo das orações que a gente pediu para Deus de que era constituir uma família. O que eu quero dizer para você é: não se desespere. Passe o tempo que precisar dentro de casa. Se você tem um esposo, assim como eu, guerreiro, que olha, não, eu vou fazer de tudo para te manter em casa com as crianças, aproveite essa oportunidade, porque carreira lá fora você tem a vida inteira para conquistar, mas os 2 meses, 3 meses, 6 meses do seu bebê é uma vez só. Estar com seu filho dentro de casa também é uma carreira. Estar com ele e cuidar da casa também é louvável. Não deixe as pessoas desmerecer porque você está em casa com seus filhos. Não. Ah, mas você fala isso porque vocês têm uma loja e para o seu esposo é fácil. É fácil você sair às 7h30 da manhã e chegar às 9 horas da noite e não ver o seu filho crescer? É tão difícil para ele estar o tempo todo lá fora quanto é difícil para mim estar o tempo todo aqui dentro. Tem dia que eu falo assim, eu preciso sair, eu preciso ver gente, mas eu não posso porque é muito limitado. Como que eu vou sair com 2 bebês? A Maria ainda não anda o tanto que o Pedro anda. E a Pérola, ela só quer colo, ela só quer dormir, ela é bebezinha ainda. Mas eu orei, eu falei, Deus, como que eu faço para eu me sentir realizada dentro de casa? Nossa, mas você orou para isso? Sim, eu orei para isso. E aí Deus mostrou para mim lá em Eclesiastes 3 que tudo existe um tempo perfeito para todas as coisas. Não se diminua, não se desvalorize porque você teve que dar uma pausa na carreira lá fora para cumprir a carreira aqui dentro. É louvável você trabalhar para fora e ajudar seu esposo a trazer mantimento, mas também é louvável você educar e criar os seus filhos com amor, com carinho. A carreira que você está construindo hoje pode ser que para as pessoas lá de fora não tenha valor, mas saiba que para o seu filho tem valor. Hoje, eu vivia ouvindo minha mãe, queria tanto trabalhar, e hoje eu agradeço, mãe, obrigada por você não ter trabalhado, obrigado por você ter ficado com a gente, por você não ter deixado a gente com qualquer pessoa, por você não ter deixado a gente na creche. Gente, eu lembro, meu pai conta que eu fui pra creche, eu e meu irmão, 3 dias. Foi exatamente 3 dias que nós ficamos na creche para minha mãe começar a trabalhar. Ela começou a trabalhar, eu fiquei 3 dias na creche, meu pai me tirou da creche, tirou eu e meu irmão da creche, porque não dava, a gente chorava muito, a gente sentia muita falta, e pro meu pai era uma tortura. E aí minha mãe ficava, mas a gente tá precisando. Ele falou, não, eu sou homem o suficiente, eu vou bancar a casa. E o Bruno também. Quando eu precisei ficar em casa, porque foi quando a Maria nasceu e ela nasceu prematura e não tinha quem ficasse, cuidasse, e eu não confiava nem em mim mesma para cuidar dela, quem dirá os outros. Mas você não tem mãe, não tem sogra? Eu tenho. Uma mãe maravilhosa, uma sogra maravilhosa. Porém, eu não confiava nem em mim mesma, porque eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu não aguentei segurar ela 9 meses dentro de mim.
Eu não fui capaz, eu tinha isso dentro de mim, eu não fui capaz de gerar ela 9 meses, ela teve que terminar de nascer, de ser formada numa incubadora. Como é que, se eu que sou a mãe, que gerei, não fui capaz de cuidar, como outra pessoa seria capaz de cuidar melhor do que eu? Não estou menosprezando quem deixa a mãe, com a avó, com a tia, com a vizinha, não. Eu tô falando para vocês a minha experiência e com aquelas mães que precisam parar de trabalhar para cuidar do filho. Não se sinta menores ou inferior aos outros. Deus, ele está cuidando de cada detalhe. E ele sabe o quanto você sonhou em ser mãe. E também sabe o quanto você sonhou com a sua carreira. Mas tudo existe um tempo. E nesse momento agora, quem precisa mais de você não é o seu chefe, não é a sua carreira. É os seus filhos aqui em casa. Ai, mas eu não tenho reconhecimento. Tudo bem. Você pode não ter reconhecimento lá fora. Mas o sorriso do seu filho... Você ser a primeira pessoa que o seu filho vê quando acorda e abre aquele sorriso, não é uma recompensa grande? Você estar aqui e poder proporcionar um almoço fresquinho para o seu filho, que foi você quem fez, não é gostoso? Não é uma recompensa? Poder ouvir o chorinho do seu bebê e entender o que ele está sentindo não é uma recompensa? Porque o choro do Pedro eu não sabia o que era. Toda vez que ele chorava eu tinha que ligar: mãe, o que está acontecendo? Por que o Pedro está chorando? Por que está assim? Por que está assado? Não era só porque eu era mãe de primeira viagem, mas também porque eu não sabia nada sobre maternidade, sobre maternar, sobre ser mãe, porque eu não fui mãe do Pedro no início, quando ele nasceu. Eu me tornei mãe do Pedro depois que a Maria veio. Que aí eu estive em casa com ele, eu cuidei dele, eu curti as férias escolares dele, coisa que eu nunca tinha feito. Então, mas agora, se eu trabalho, eu consigo comprar as coisas para os meus filhos. Se eu trabalho, eu consigo comprar as minhas coisas. Tudo bem. Hoje eu não consigo chegar lá e falar: eu quero isso, eu vou e compro. Tudo eu tenho que consultar o meu esposo. Amor, será que essa semana dá para mim comprar alguma coisa? Será que dá para eu entrar na academia? Será que dá? Olha, amor, essa semana não dá. Essa semana dá, mas esse mês não dá. Pode ser mês que vem? Tudo tem que ser planejado. Por quê? Porque agora eu tenho 3 crianças, eu tenho 3 filhos, são 3 bocas a mais para sustentar. Ai, tá vendo o peso? Se estivesse trabalhando fora, tudo bem. Se eu estivesse trabalhando fora. Mas e aí? Eu teria que dispor do meu tempo para levar para a escola, para buscar na escola, para cuidar da mesma forma. E se eu precisasse parar? Porque a Maria já aconteceu dela ficar internada. E aí como que eu iria fazer? Se eu parasse, né? No serviço você tem que dar satisfação. Se você não dá satisfação, dá como abandono. E aí você é mandado embora por justa causa. Agora não, você estando em casa, se você precisa ficar internado, assim como aconteceu comigo e com a Maria em outubro do ano passado, você tem a liberdade de cuidar do seu filho da melhor forma possível. Se precisar internar, você fica junto, você cuida, não precisa dar satisfação para ninguém. Não existe só o lado ruim de estar em casa, existe o lado bom, o lado de que você vai aproveitar e viver coisas únicas, que serão apenas uma vez. Não se menospreze, não diga que você não vale nada por estar maternando em tempo integral. Aprenda a conviver com essa nova fase da sua vida. Passa rapidinho. Daqui a pouquinho, as crianças não vão precisar tanto de você como precisam hoje. A Maria, ela não vai precisar tanto de mim como elas precisam hoje. Você é igual o Pedro, mais independente, estarão com 3, 4, 5 anos. E aí, você pode correr atrás da sua carreira o tempo que for preciso. Mas se você realmente precisou parar no momento para cuidar dos seus filhos, então cumpra essa carreira com louvor. E se em momentos você se sentir inferior ou alguém te diminuir pelo fato de você estar em casa, lembre-se que Deus honra aqueles que fazem com alegria e aqueles que servem em casa. A Bíblia fala que o servir é maior do que receber, entendeu? Então sirva dentro da sua casa, crie seus filhos com amor. Não os julguem: se eu não tivesse tido vocês, eu estaria lá fora com a minha carreira. Não faça isso. Porque os nossos filhos não merecem ouvir isso da mãe, porque eles nos amam incondicionalmente.
Assim como eu sei que você também ama seus filhos incondicionalmente. Então, o que eu tenho para dizer para você é: mantenha-se firme. Você é valorosa, você é uma mulher espetacular, você é a melhor mãe que os seus filhos poderiam ser. Então, faça com muito prazer, com muito amor, com muita alegria tudo que precisa ser feito. Tudo é uma fase e fases passam, mas o tempo não volta atrás, tá bom? Sinta-se abraçada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!